Bem-vindo ao Winactus, o programa que mostra os atores do vinho para você. Você vai abrir seu vinho, volta, senta aqui enquanto roda a nossa vinheta que vocês vão conhecer o sommelier Tom do Casserole. Então, Tom, obrigado aqui por aceitar o meu convite. Obrigado pelo vinho, essa maravilha do nosso amigo Voit. Maurício Voit, nosso... o primeiro vinhedo biodinâmico brasileiro, sabia, né? Sim, com apenas 1 hectare já há 20 anos, né, Didu, que é raro. Mas olha que Pinot Noir, completamente aquela elegância rústica que me atrai tanto, né? E só a biodinâmica é que dá, na minha opinião, viu? Uma elegância dessa e que você sente que tem rusticidade, mas que tem elegância. É raro isso. Sim. E aí que tá, né, Didu? Isso aí é o típico exemplo do vinho brasileiro que pode competir com qualquer escala mundial. É verdade. Que a gente não perde. É verdade. Muito mesmo. bem feito, Bacana. muito bem elaborado, fruta da melhor qualidade possível. Bárbaro. Então o Brasil realmente tem isso. Gente, vocês estão aqui com o Sebastião Martins, que é o Tom, conhecido Tom do nosso querido endereço em São Paulo, La Casserole, da Marie-France Henry, é isso? Oui. Tom, me conta da sua experiência, você estava me falando agora aqui nos bastidores, já são 15 anos de Casserole, bonitão? Já são 15 anos dedicados com o maior apoio da Marie, hoje do filho dela, que é o Léo, e com muito carinho, cuidando da carta de vinhos daquele restaurante, porque é um lugar que você tem que fazer tudo com muito amor, né, Didu? O La Casserole merece isso. É um templo da cultura francesa no Brasil e é um endereço, dos raros endereços que eu não me lembro quando eu fui a primeira vez, porque fui criança com meus pais, não tenho a memória da primeira experiência. O La Casserole ele é um diferencial no mundo da gastronomia em São Paulo, quando o assunto são as lembranças da vida de cada um, porque você pega épocas como o Dia das Mães, Dia dos Pais, nenhum outro restaurante, acredito eu, tem o que o La Casserole tem, porque ele oferece tudo aquilo que você busca em termos de comida, de bebida, de prazer de estar ali e ainda traz para você as histórias que você viveu com seus pais, com seus avós, claro. Isso é muito vivo ainda até hoje. E mantém alguns pratos do início, que isso eu acho maravilhoso. Alguns pratos que são assim, marca registrada da casa. Ainda sai muito desses pratos? Sai bastante. Tem gente que vai lá para isso, né? Só para isso. E veja o meu caso, há 15 anos eu estou ali e há 15 anos quando eu vou jantar, eu faço questão de comer o famoso filé ao poivre, ou seja, o filé com delícia. Pimentas. Que eu te falo, igual o casserole não existe. Que vinho você indica para o filé ao poivre? O filé ao poivre, nós temos o peso da carne, não é? Temos o peso do molho, e aí você precisa de um vinho que tenha uma boa robustez. Então, desde um bom Cabernet Sauvignon do Novo Mundo, como os belíssimos vinhos de Bordeaux, a indicação é perfeita. Tá vendo, gente? Então é bom vocês saberem. É isso que faz um sommelier, ele tem que conhecer a cata do restaurante e conhecer profundamente os tipos de vinho, os estilos de vinho que ele tem na cata para indicar para você que é o cliente. É diferente do enólogo e do enófilo. O enófilo é o que estuda vinho porque gosta e o enólogo é o que faz o vinho. Esse é o sommelier. Tom, eu queria que você contasse assim uma saia justa que você viveu nesses 15 anos. Conta, tem alguma situação que vale a pena lembrar para dar risada? Tem várias saias justas e uma delas bem engraçada foi de um cliente que levou uma turma de mulheres para jantar com ele e mais uns amigos e ele levou uns Bordeaux que ele deve ter comprado de alguma loja chinesa em Nova York. E os vinhos estavam estragados. É mesmo? Não salvava nada. Não salvava nada. E aí eu tive que chegar para ele e comentar, olha, os seus vinhos estão todos estragados. E aí ele me perguntou, você tem vinho do Porto? Eu falei, tenho. Ele falou, e se a gente misturar um vinho do Porto, não fica mais potável para a gente beber? Ele era do ramo, hein? Eu falei, fica assim. Então a gente adicionou em 4 garrafas de Bordeaux estragadas
2 garrafas de vinho do Porto e à noite foi um sucesso. Olha, todo mundo total. adorou. E as mulheres que, por mais belas que sejam, a inteligência naquele momento deixou com que elas se... Sensacional, Exatamente, Tom. foi um momento Ô, Tom, bem... me diz uma coisa, o sommelier aprende muito com o cliente ou não? Aprende bastante. Aprende bastante, porque dependendo da casa onde você trabalha, o pessoal que vai ali é um pessoal muito culto. E se você se dedicar a absorver um pouco daquilo que eles te levam, você sai dali sempre melhor. E o La Casserolle é um desses lugares que eu, nesses 15 anos, aprendi demais. Então, é muito bom. Essa relação entre eu e o cliente realmente é muito prazerosa e muito construtiva também. E surgem amizades até, né, com os clientes. Pois é, as amizades surgem e é interessante que é assim, existe o amigo e existe o amigo do vinho. É. E o amigo do vinho é algo inigualável, não tem coisa melhor, porque é o amigo que sempre lembra de você quando está à mesa e nesse momento à mesa ele está feliz. Então, sempre te comunica, sempre te manda um WhatsApp, uma mensagem, sempre faz questão de falar para você dias depois. E isso é bacana demais, porque além da amizade você está levando o prazer de viver para essa pessoa. Então isso me encanta muito. Isso é sensacional, Tom. É muito. Agora, ô Tom, o sommelier que está começando, eu queria que você explicasse, você que é um sommelier que tem postura, eu acho que uma linha muito difícil é o sommelier ser discreto e ter modéstia sem se humilhar. As pessoas confundem muito humildade com modéstia e confundem o conhecimento com arrogância. Isso é muito comum, eu vejo no mercado. O que você aconselha para o sommelier manter essa linha, saber a distância? Porque às vezes o cliente é arrogante e você precisa recuar. Às vezes você ouve bobagem do cliente e não pode acabar com o cara, porque ele Não, que é o... pode. Como é que é essa situação? O negócio é o seguinte, Didu, o sommelier, ele tem que ser aquele cara que ele, quando vai à mesa, ele vai escutar o que o cliente quer saber e ouvir, e ele vai falar também o que ele pretende passar para o cliente, mas o que ele não pode fazer, na minha opinião, a opinião dele não está sendo pedida nesse momento à mesa. Só quando o cliente fala, eu queria a sua opinião, é que o sommelier deve dar. Se o cliente não pede, você não deva dar a sua opinião, porque não é o momento, não foi chamado ali na conversa. E o outro detalhe é quando você é provocado, que você precisa respirar bastante, bem fundo, e saber que não é momento para você discutir com ele ali. Então, sabendo disso e sabendo respeitar o momento em que o sommelier deve colocar a sua opinião, a coisa flui naturalmente. Maravilha, bela lição. É exatamente, comigo acontece o mesmo. Muitos clientes me provocam a ponto de eu ter que dar uma opinião para eles, mas ele não pediu a minha opinião, então eu não posso falar nada. Ô Tom, o nosso programa é tão curtinho que você deveria ter uns 3 programas. E nós já estamos acabando. Mas problema. Antes de acabar, eu queria te perguntar o seguinte, o que é que nunca pode faltar na sua adega, hein? Na minha adega nunca pode faltar, Didu, um bom espumante para comemorar os momentos de felicidade que eu tenho junto à minha esposa. Então, eu sempre tenho um bom espumante na minha adega, sempre. Que maravilha. Tom, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa, espero que tenha ajudado ao nosso telespectador. Nós temos audiência de todo tipo, tem clientes seus assistindo e tem também pessoas que estão estudando para ser sommelier, gente que gosta do vinho, e você certamente aprofundou esse tema aqui para eles. Então, gente, o detalhe é esse, para você, futuro sommelier, cuidado, concentração no serviço e parcimônia. Não dê a sua opinião se o cliente não lhe pedir, por favor, é isso. É isso aí. Gente, então como eu falo para você, se você gostou de um programa como esse, você precisa acompanhar a nossa programação, porque a Chef TV é repleta de cultura do vinho, gastronomia, turismo. Fique na nossa programação, tá certo? Saúde! Saúde!